O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos liberta, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disseram Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos, primeira leitura para nós, nesse tempo em que terminamos já no quinto domingo, ou melhor, na quinta semana da Quaresma, já se findando a Quaresma, já entrando para a sexta semana, que chamamos de semana, a grande semana, que é a Semana Santa. Nós ouvimos 3 jovens que, tendo uma experiência profunda com Deus, foram jogados na fornalha, numa fornalha superaquecida, chamada ardente, e eles não negaram a sua fé, acreditaram profundamente, porque tiveram uma experiência com Deus. A nossa fé, amados filhos, ela depende de uma experiência profunda e pessoal. Mas para que se tenhamos essa experiência, é necessário termos uma abertura para essa experiência. Ontem me encontrei com um jovem que veio partilhar comigo, um jovem que estudou em grandes colégios religiosos e que agora teve uma vida lá meio ateia. E esse jovem, tendo uma namorada agora, e uma namorada muito religiosa, começou a falar de Deus para ele, mas de uma maneira, diz ele, de uma maneira que ele nunca tinha ouvido antes. E eu dizia para ele o seguinte: agora você está aberto a ouvir o que você sempre ouviu.
Você deu uma abertura para aquilo que Deus sempre falou, agora você acolheu. E sempre depende de nós. A experiência de Deus depende sempre de uma abertura pessoal. A minha fé não pode ser medida nem mais nem menos do que a sua fé, porque depende da sua experiência, depende da minha experiência com Deus. Então, hoje nós vemos 3 jovens que por recusarem adorarem falsos deuses, fora jogado na fornalha pelo rei, e esse rei dizendo: se você tem de fato um Deus, esse Deus te salvará. E eles disseram para o rei: ainda que ele não nos livre da fornalha, nos livrará das tuas mãos. Ou seja, a nossa vida, amados filhos, é uma fornalha ardente muitas vezes. Nossos desafios, nós passamos por muitas situações que são situações realmente para provar a nossa fé, para provar a minha fé, provar a sua fé. E se nós não a temos, nós fracassamos, porque quem nos sustenta é Deus. Você não supera ou não superou determinada situação porque você é forte. Você superou e vai superar tantas coisas porque Deus é forte, porque Deus está contigo. Se não for assim, amados irmãos, ou se não fosse assim, eu já me teria sucumbido às tantas situações difíceis que já passei. É Deus que nos sustenta. E é uma fé que não depende do estado de vida que eu possa estar. A minha fé não pode ser avaliada a partir de uma situação difícil ou uma situação fácil. A minha fé, ela deve ser amadurecida na confiança em Deus. Por isso adentramos no Evangelho de hoje, e é interessante que Jesus abre um diálogo. Ele já está sendo perseguido, já estão querendo prendê-lo, já estão querendo matá-lo, já estão querendo julgá-lo, e um julgamento que a sentença só é uma: a morte. Não havia outra sentença para Jesus. Tudo o levaria para a morte. E aqui mostra ele num diálogo profundo com os judeus. E aí nós queremos entender: quem é esse que Jesus está dialogando? São o mesmo povo que lá do Egito Deus tirou das mãos do faraó. Deus formou. São aqueles que eram os hebreus, que se tornaram judeus e que hoje estão dialogando para dizer para Jesus que não o reconhece como filho de Deus. Nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus diz: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, não estariam hoje querendo me matar. E aqui, amados irmãos, como aqueles 3 homens, Jesus mostra a confiança do Pai. Jesus mostra a confiança do Pai. Eu vim do Pai, eu transmito aquilo que o Pai me ensinou, eu falo aquilo que o Pai me diz
falar, ou seja, uma experiência na humanidade de Cristo que faz a experiência com a divindade do Pai. Então nós somos hoje provocados a perguntar para a nossa vida de fé, como está a nossa fé em meio às fornalhas que o mundo tem nos oferecido. Como está? Naquela fornalha eram 3 homens, mas Deus estava ali. Deus enviou o seu anjo e nada aconteceu com aqueles 3 homens. E esse foi o motivo da conversão do rei, da conversão daquele rei. Portanto, amados irmãos, hoje nós somos convidados a provar a nossa fé e não a Deus. Veja bem, não é provar a Deus, é provar o quanto eu sou um homem, o quanto eu sou uma mulher de fé em meio às fornalhas da minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.